Olá pessoal, como prometido, vou fazer o vídeo com o cálculo do IMC, que na live ontem foi a parte que começou a travar por causa da internet, e agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo, ok? Só não vou poder mostrar as medições que eu fiz, mas ontem eu tentei explicar na live como foi que eu medi minha altura e também mostrei a medida do meu peso na balança. Mas vamos lá. A primeira questão de cálculo é essa. Vou aproximar mais um pouquinho para a gente ler. Agora você vai aprender a calcular seu IMC, Índice de Massa Corporal. Esse índice nos fornece uma medida capaz de identificar se uma pessoa está abaixo do peso, no peso normal, com sobrepeso, acima do peso ou com obesidade. No campo abaixo, insira sua altura. Vou destacar aqui, ó. Essa questão ela está pedindo somente isso, ó. Insira sua altura. Por exemplo, se for 1,60 m, digite 1,60. Não pode usar a vírgula. Então, na live ontem eu mostrei, ó, que eu usei aquela porta, fiz uma marca da minha altura e medi com a trena, tá bom? Aí a minha medida foi 1,70 m. Aí vocês observem que no questionário de vocês tem esse campo aqui, sua resposta. Você vai acionar o campo e vai digitar a resposta. No meu caso, como a altura é 1,70 m, eu tenho que escrever 1,70. Mas se eu digitar aqui 1,70, se eu usar vírgula na resposta, aparece essa frase aqui, ó. Precisa ser um número. O que é que isso significa? Que o formulário que eu criei no Google, ele aceita número decimal apenas com ponto. Se você digitar com vírgula, ele não aceita. Então, para corrigir, você só precisa lembrar que no lugar de vírgula, coloca um ponto. Aí fica 1,70, 1,70 m. No caso aqui, ó, minha altura. Troquei a vírgula por ponto. O pontinho. Na hora do cálculo, minha gente, vocês não podem esquecer da vírgula não, certo? Na hora do cálculo com a calculadora, porque senão o resultado vai ficar errado. Aí na hora de calcular o IMC vai dar tudo errado. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é a fórmula que vocês vão utilizar para calcular o IMC. Obviamente, não é necessário usar nessa questão. Essa questão você vai apenas inserir sua altura. Mediu, inseriu a altura. Ok? Para calcular o IMC, de acordo com a fórmula, nós vamos precisar do peso e da altura elevado a 2. Na live, eu mostrei como é que calcula a potência. Lembrem-se que a potência é uma multiplicação de fator repetido. Então, para calcular a altura ao quadrado, a altura elevada a 2, o quadrado da altura, você só vai pegar a medida da altura elevar a 2, ou seja, a medida da altura é um fator que vai se repetir duas vezes, tá bom? A medida da altura elevada a 2. No meu caso, vai ser 1,70 elevado a 2, que é 1,70 multiplicado por 1,70. Cuidado, viu? É multiplicado, não é somado. Muita gente, na hora de efetuar o cálculo, esquece de multiplicar e soma. Vai dar errado se somar. É para multiplicar. Daqui a pouco eu mostro direitinho o cálculo. Vamos lá. Agora, insira seu peso em quilograma. Caso não possa se pesar agora, insira um valor próximo ao obtido na sua última pesagem. Ou seja, se você não tiver condições de ir numa farmácia só para se pesar, que não é adequado nesse momento,
de quarentena, você tem que lembrar a última vez que você se pesou e coloca o valor, tá bom? Agora quem tem uma balança em casa ou pesou nos últimos dias e lembra direitinho, coloca o valor correto. Ó, ontem eu me pesei na balança, eu tenho uma balança aqui analógica, eu mostrei a minha pesagem, o peso foi 99 quilos, aí eu venho, coloco 99. Aí se liguem, viu? Minha altura, 1,70. Meu peso, 99. Até aqui não tem cálculo, é só medida. Aí a próxima questão já vem cálculo. Ó, calcule o valor de sua altura elevado ao quadrado. Veja o exemplo abaixo. Se a altura é 1,60, 1,60 m, então a altura elevada ao quadrado é 1,60 elevado a 2. Lembrem-se que o expoente indica que 1,60 vai aparecer aqui duas vezes. Esse pontinho, minha gente, trata de uma multiplicação, não é soma, é vezes. Então, eu vou abrir a calculadora do computador. Estou abrindo a calculadora. Pronto. Aqui, ó, a calculadora. Não vou somar. O pontinho indica multiplicação. Então, eu vou pegar na calculadora 1,60 multiplicado. Na calculadora, a multiplicação é vezes mesmo, é o x, tá bom? Tá aqui, ó. Multiplicado por 1,60 igual a 2,56. Aí, voltando, ó. 1,60 elevado a 2 é o fator 1,60 repetido duas vezes e eu não vou somar, eu vou multiplicar. 1,60 multiplicado por 1,60 é 2,56. Se você somar, vai dar errado, vai dar 3,20. Aí fica errado, tá bom? Não é soma, é vezes. Você só precisa digitar o resultado final na resposta. Então, não precisa escrever o cálculo na resposta. O cálculo você faz no papel. Aí, na sua resposta, você digita, tá bom? Esse é o exemplo. E no meu caso, como é que fica o IMC? O IMC não, o quadrado da altura. No meu caso, a minha altura é 1,70. Vou mostrar para vocês o meu cálculo, no meu caso. Aí vocês ficam com um segundo exemplo do quadrado da altura. Eu preciso do quadrado da altura para calcular o IMC. Aí vamos lá. No meu caso, eu tenho 1,70 elevado a 2. Ó, como está elevado a 2, o fator vai se repetir duas vezes. Então, é 1,70 multiplicado por 1,70 igual a calculadora. Não é conta de mais, é vezes 1,70 vezes 1,70 igual a 2,89. Esse é o resultado. 2,89. Então, ó, o quadrado de minha altura, 1,70 elevado a 2, é 1,70 vezes 1,70, que é igual a 2,89. Está calculado o quadrado, tá bom? Lembrem-se, no meu caso, eu vou usar o quadrado de minha altura para saber o meu IMC. Volto no campo da resposta, só preciso digitar a resposta final, o cálculo fica no caderno, fica no papel. No meu caso, foi 2,89. Lembrem-se, se eu digitar com vírgula, vai dar errado. Ó. Precisa ser um número. Então, na resposta, no lugar de vírgula, coloca um ponto. Aí ele aceita.
Não pode esquecer. Se esquecer, o cálculo final vai ser errado. Fica errado. Ó, calcule seu IMC dividindo seu peso pelo quadrado da altura. O quadrado da altura, minha gente, é a altura elevada ao quadrado. Olha na fórmula. Tá aqui na fórmula. Essa linha aqui da fração do costo da razão indica uma divisão. Então, eu tenho um peso dividido pelo quadrado da altura. No nosso exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha peso de 70 quilos, tá bom? 70 quilos o peso da pessoa. A altura é 1,60. Se a altura é 1,60, minha gente, o quadrado da altura está calculado aqui, ó. Quadrado de 1,60 é 2,56. Eu não vou usar 1,60, eu vou usar o quadrado. Então, a pessoa tem 70 quilos, a altura é 1,60, o quadrado da altura, a altura ao quadrado, já foi calculado no exemplo anterior, o quadrado da altura, 1,60 ao quadrado, 2,56. Então, para obter o IMC, eu pego o peso 70 e vou dividir, tá aqui, ó, eu não coloquei mais fração, eu já escrevi na forma de divisão. Esse símbolo aqui, vou aproximar mais um pouquinho, ó, é o símbolo de divisão, tá aparecendo mais. Tá aparecendo mais por causa do foco da câmera, tá bom? Mas eu acho que se vocês olharem direitinho no trabalho de vocês, vocês vão ver que é um tracinho com 2 pontinhos. Então, é divisão. O peso, 70, dividido pelo quadrado da altura, 256. Efetuando a divisão na calculadora, 70, dividido por 2,56. O resultado é esse, 27,34. Vou voltar para a calculadora e mostrar para vocês a divisão. Ó, o peso, primeiro é o peso, na calculadora. Calculando o IMC. Pega o peso, 70, dividido pelo quadrado da altura, 2,56. Resultado, 27,34. Aí, minha gente, eu ignorei aqui as últimas casas decimais. Eu deixei as 2 primeiras, tá bom? Usei a regra de arredondamento. A regra de arredondamento é o seguinte, eu quero deixar na segunda casa. Nessa casa onde tem um 4. Se a casa que vem depois tiver um algarismo menor do que 5, eu simplesmente apago e deixo 4. Mas se tivesse um algarismo 5 ou maior do que 5, por exemplo, 5, 6, 7, 8 ou 9 no lugar do 3, eu iria apagar, mas eu precisaria arredondar para 35 aqui. Tá bom? Aumenta 1/10. Nesse caso. Se o centésimo, se a terceira casa for um algarismo igual a 5 ou maior do que 5. Apaga o restante e aumenta 1. Ficaria 35. Mas no nosso caso, como é menor do que 5, eu simplesmente apago e deixo 34. Então a resposta é 27,34. E no meu caso, como é que fica o meu IMC? No meu caso, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. IMC é igual ao meu peso dividido pelo quadrado da altura. Lembrem-se, o quadrado da altura já está aqui, ó. 1,70 ao quadrado vale 2,89. Já está calculado. Então, eu substituo. O meu peso é 99. Dividido, é divisão, pelo quadrado da altura. 2,89. Quanto é que isso vale? Qual é o valor dessa divisão? 99 dividido por 2,89. Calculadora. 99 dividido por 2,89 igual a, ó,
34,2560. Aí, novamente, vou usar a regra do arredondamento. Eu quero arredondar para aqui, ó. Para a segunda casa decimal. Aí eu vejo que o que vem depois é 6, é maior do que 5. Então, eu apago todas as outras casas, mas eu preciso, na hora de arredondar, aumentar para 26. Porque a terceira casa é maior do que 5. Se for igual a 5 ou maior do que 5, arredonda para mais. Logo, meu IMC é aproximadamente 34,26. Escrevo somente a resposta. 34,26. De novo, ó, coloquei vírgula, precisa ser um número, apago a vírgula e coloco ponto. Então, lembrem-se, para não perder tempo, na hora de inserir a resposta, já coloco o pontinho no lugar da vírgula, tá bom? Agora, para finalizar o cálculo, como eu já conheço o IMC, tanto do exemplo quanto no meu caso, a gente pode usar a tabelinha, essa tabelinha aqui, para obter a classificação, para saber se está abaixo do peso, no peso ideal, levemente acima do peso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, que já é severa, e a obesidade grau 3, que é a mórbida. A mórbida é aquela que é perigosa, que só resolve com cirurgia, tratamento psicológico, tá bom? Psiquiátrico. Ok. Observando a tabela abaixo, podemos afirmar que a pessoa do cálculo, exemplificado na questão anterior, está levemente acima do peso. Já que seu IMC é igual a 27,34, está aqui o cálculo, ó, é o do exemplo, o cálculo do exemplo, 27,34, e está entre 25 e 29,9. Ó, qual é a ideia? É você pegar o IMC e verificar na tabelinha, nessa tabelinha aqui, em qual intervalo está. Se o IMC for abaixo ou menor do que 18,5, por exemplo, se o IMC da pessoa for 18, se o IMC da pessoa for 18,4, por exemplo, a pessoa vai estar abaixo do peso. Nesse intervalo aqui, abaixo do peso. E se o IMC da pessoa estiver entre 18,6 e 24,9, por exemplo, se for 18,8, se for 23,2, está nesse intervalo, então a pessoa vai estar no peso ideal. Se o IMC estiver entre 25 e 29,9, que é o nosso caso, ó, caso do exemplo, 27,34, tá aqui, ó. 27,34 é maior do que 25 e menor do que 29,9. Então, a pessoa desse exemplo, desse IMC, ela está levemente acima do peso, tá? Nesse intervalozinho aqui, ó. E no meu caso? Vamos voltar para o meu IMC. Nós calculamos e o resultado foi 34,26. Em qual intervalo está? Ó, 34,26 é um valor que é maior do que 30 e menor do que 34,9, porque 34,9 é equivalente a 34,90. Perceba que eu estou já no limite de passar para o próximo intervalo, mas eu ainda estou com obesidade grau 1, já chegando na obesidade grau 2, que é a severa. Significa que eu preciso ter cuidado, né, gente? Ok. Meu IMC é maior do que 30, é um pouquinho menor do que 34,9, ele está nesse quarto intervalo e eu tenho obesidade grau 1. Tá bom? Aí, nesse caso, ó, eu venho na alternativa, eu já me classifiquei, eu tenho obesidade grau 1, marquei e já está dada a minha resposta. Tá bom? As outras questões têm a ver com os vídeos que eu postei. O vídeo falando sobre obesidade e o vídeo falando sobre adolescentes de baixa renda com obesidade. São dois vídeos que eu postei para vocês, falando sobre obesidade. Aí assistam aos vídeos direitinho.
que vocês vão poder responder as outras 4 questões que faltam. São 2 de marcar e 2 de digitar a resposta. Tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar. Até mais.